Para surpresa de zero pessoas, o Lula indicou o Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. O atual diretor de política monetária da autarquia ainda precisa passar por uma sabatina na CAI, lá no Senado. A expectativa é que essa sabatina ocorra apenas após as eleições, né? Ainda não se tem uma data certa se essa sabatina vai acontecer ali na segunda semana de outubro ou, de fato, só em novembro. Tudo vai depender aí da capacidade de articulação do governo federal. A oposição promete fazer barulho, né? Promete alertar para a população que essa é mais uma indicação política e que isso pode comprometer a autonomia do Banco Central. A base governista vai batalhar para que a indicação do Galípolo seja aprovada sem sobressaltos. Meu caro Rodrigo Oliveira, você, nosso oráculo das finanças, me diga o seguinte: quem está certo? A oposição de falar que o Galípolo vai comprometer a autonomia do Banco Central, ou o governo federal dizendo o seguinte: olha, não tem nada a ver uma coisa com a outra, a autonomia está garantida, o Galípolo vai ter uma voz independente. E aí? E o que o mercado disse? O que o mercado sentiu após a confirmação dessa indicação do presidente Lula? Pois então, vou até começar com hoje eu até coloquei isso num artigo que eu escrevi sobre o Galípolo, né? E o que o Galípolo precisa agora, porque o Galípolo sofre aquela coisa chamada credibilidade, né? Que o Lula fez tanto para destruir desde que assumiu o poder, com essa falação sem fim sobre o Roberto Campos Neto e o juro alto sendo um efeito ou um instrumento para sabotar o governo Lula, etc. Então, o Lula acabou destruindo a credibilidade do Banco Central, do Banco Central que terá maioria de indicados do próprio Lula a partir de janeiro do ano que vem. E eu falava de uma coisa, tem um viés cognitivo na economia comportamental que se chama o efeito certeza, né? Que a gente dá muito mais valor à certeza do que aquilo que pode estar muito certo, né? A diferença entre 98% para 99% não é igual à diferença entre 99% e 100%. Ou, como diria aquele médico mal-humorado da série de televisão Dr. House, quase morrer não muda nada, morrer muda tudo. Então, a certeza de que o Galípolo é o nome foi encarada com um pouco menos de bom humor do que era esperado pelo governo, principalmente. O Galípolo tinha, nas últimas semanas, já estava bigode grosso, estava falando grosso contra a inflação, etc. e tal. Inclusive, foi um dos artífices que fez com que a curva de juros já começasse a precificar juros mais altos a partir de setembro, mostrando que ele não vai se curvar às necessidades políticas do Lula com os juros, mas sim vai se ater ao mandato do Banco Central, que é controlar a inflação. Por que, rapidinho aqui, por que o Banco Central aumenta os juros para combater a inflação? Porque quanto mais caro fica o crédito, menos vontade ou menos disponibilidade financeira o consumidor vai ter, porque ele não consegue parcelar ou não consegue comprar as coisas sem comprometer muito da renda dele. Além disso, um juro mais alto faz com que as pessoas, em vez de gastarem o dinheiro, elas deixem o dinheiro parado ali, o tal do rentista coloca o dinheiro para render até as coisas melhorarem. Isso diminui a disponibilidade de dinheiro das pessoas. Se elas têm menos dinheiro, elas compram menos. Quando elas compram menos, quem vende tem menos possibilidade de aumentar os preços. Como a inflação é um reflexo do aumento de preços, né, grosso modo, aí você acaba controlando, desacelerando a inflação. Dado esse panorama, qual é o problema com o Galípolo? O Galípolo é ele é o primeiro indicado do Lula para o Banco Central, é ex-número 2 do Ministério da Fazenda, né? Foi braço direito do Haddad ali por 5, 6 meses, até vagar um espaço ali no Banco Central, quando ele foi para a diretoria de política monetária. Esteve, né? Ele é frequentador assíduo de círculos petistas, foi um dos convidados ilustres na festa do Zé Disseu, no primeiro semestre ali, não lembro se é janeiro, se é fevereiro, que o Zé Disseu faz aniversário, estava comemorando ali seus 78 anos, entre outras personalidades, Gabriel Galípolo, lá abraçando nosso querido Zé Disseu. E
ele, antes de assumir cargos públicos, né, falava muito de André Lara Rezende, que andou falando que é o pai do real também. A pessoa fala, mas você fala mal do André Lara é o pai do real, sim, mas ele é o pai do cruzado também, do plano cruzado, né? Só para vocês lembrarem. As pessoas não acertam todas, gente. O Filipão foi campeão do mundo e depois foi o mesmo técnico do 7-1 contra a seleção brasileira. Mas o André Lara Rezende andava e anda, hoje está lá como assessor para assuntos aleatórios. Eu não sei exatamente qual é o cargo dele lá no BNDES, mas ele é uma espécie de consultor, e tem essa ideia da teoria monetária moderna, de que a inflação é causada pelo juro alto, e não o juro alto não combate a inflação. E aí a gente pode, isso demoraria muito tempo aqui para a gente explicar, mas isso é visto com um pouco de, como a gente fala, um pouco de descrença pela corrente majoritária econômica mundial hoje. O Galípolo, dado todo esse background, background é bom, né? Dado todo esse histórico, foi um dos 4 indicados do Lula, que lá em maio teve uma posição um pouco mais relaxada com os juros. Vocês vão lembrar que foi quando o Banco Central reduziu o ritmo de corte de juros de 0,5 para 0,25 ponto percentual. Aliás, foi o último corte da Selic lá no dia 8 de maio. E isso elevou aquela descrença ou aquela desconfiança que o mercado tinha com o Galípolo. O que aconteceu ontem, quando finalmente o Lula oficializou o Galípolo como indicação à presidência do Banco Central, que ele assumirá, se passar pela sabatina, que não deve ter problema nenhum, em janeiro de 2025, já com mais 2 diretores indicados pelo Lula, e aí o Lula vai ter não só o presidente, mas também maioria no Banco Central. O mercado olhou para essa indicação, e aí lembra que eu falei do efeito certeza, e agora que é certo que é o Galípolo, bateu uma paura, como diriam os nossos queridos italianos. O pessoal ficou um pouquinho com medo e acanhado e os juros subiram. É verdade que nem toda a alta do juro futuro tem a ver com o Galípolo, mas o Galípolo tem a ver também. O dólar também subiu, foi um dia de força do dólar, de qualquer maneira, no exterior, mas teve um gostinho amargo, porque falta ao Galípolo credibilidade. E como é que ele vai conseguir credibilidade? Além de falar grosso, que ele já começou, ele vai precisar, provavelmente, mostrar que é sim capaz de subir os juros. Não à toa, o mercado está aí precificando 0,25 de alta na Selic em setembro, mais 0,50 em novembro, mais 0,50 em dezembro. É só por causa do Galípolo? Não, claro que não. É só por causa do Lula? Quase, quase. O pessoal que não gosta do Lula aí, quase é só por causa do Lula. Tem vários efeitos externos que estão afetando isso, mas também tem o problema do fiscal brasileiro, que apesar dessas histórias fantásticas de Lula e todos os ensinamentos econômicos que ele absorveu, parece que mal, da dona Lindu, os ensinamentos corretos da mãe dele, mas ele parece que foi um mau aluno, né? Espero que não tenha sido um mau filho, mas foi um mau aluno de economia no cursinho da dona Lindu, porque ele sempre fala que não pode gastar mais do que ganha, mas está sempre gastando mais do que ganha. E aí a gente ficou agora com essa coisa de que o Galípolo, ele não adianta ele ser técnico, ele tem que parecer técnico também, como seria aquela... Esqueci o nome da personagem do Shakespeare lá, mas é basicamente isso. Falta credibilidade ao Galípolo. O Galípolo não falta conhecimento técnico, para o bem e para o mal, tá, gente? O Galípolo se sai muito bem em qualquer uma das correntes econômicas, sabe muito, foi professor de economia, mas às vezes, né, como todo ser humano, às vezes fica do lado errado da força. O problema agora é segurar aí essa credibilidade que a gente está pagando. Toda essa fala do Lula durante o ano passado e quase 10 meses aí, 8 meses desse ano, a gente vai pagar com juro mais alto. Esse é o preço. Rodrigo, me parece o seguinte, né? Eu lembro muito de uma frase do próprio Roberto Campos Neto, acho que foi na semana passada, na retrasada, me corrija, em que ele já dava mais ou menos esse sinal para o mercado.
Espero que o meu substituto, espero que o meu sucessor não sofra por causa da camisa que ele veste, né? Fazendo referência justamente à campanha de 2022, quando o Roberto Campos Neto errou ao usar uma camisa da seleção brasileira, fazendo referência à campanha do Jair Bolsonaro, e aí ele teve que provar para o governo Lula que ele atuava de forma absolutamente técnica. Então, assim, me parece que também tem um pouco isso, né, Rodrigo? Quer dizer, agora é o Galípolo que vai ter que mostrar para o mercado que ele não veste a camisa vermelha, que a camisa que ele veste é a camisa da austeridade fiscal, que é a camisa de uma economia que se autorregula, né? Que a camisa dele é o bem do Brasil, independentemente de quem esteja no comando do Palácio do Planalto. É isso, o Banco Central tem um mandato, né? O Banco Central é autônomo e tem um mandato que é buscar a meta de inflação. Qual é a meta de inflação? 3%. Não é 3,1, 3,2, inclusive o Galípolo falou isso umas 2 semanas atrás, falou, olha, 3,2% não é em torno, ao redor da meta. A gente está atrás de 3%, que foi entendido como uma fala hawkish, né, que a gente chama no jargão aí do mercado financeiro, que é indicando que vai ser mais austero, vai ser mais duro no combate à inflação. E é isso mesmo, o Wilson. O mercado espera agora, o mercado está cobrando para ser convencido. Beleza, né? Ele talk the talk, como diriam os americanos, né? Mas e aí, ele walk the walk, né? Ele faz o que tem que fazer, né? Ele vai lá e, se precisar, ele vai subir os juros, mesmo com o Lula sendo o grande patrocinador da carreira dele dentro do governo, dentro do Estado brasileiro agora, né? Do arcabouço público. Será que ele vai ter coragem para fazer isso? Será que o Lula vai mandar nele? Essa, na verdade, é a pergunta que está todo mundo se fazendo agora. Parece, às vezes, que não, parece, às vezes, que sim. Ele tem um jeito, né, extremamente simpático, o Galípolo, o sorriso mais bonito do Banco Central, mas o receio que o mercado tem é se ele vai ser um cara muito preocupado em agradar as multidões ou agradar as plateias específicas dele, em vez de fazer o que tem que ser feito. E às vezes nem sempre é agradável ou popular. Por exemplo, você frear a economia, né? Isso não é algo que ninguém quer fazer. É tipo remédio amargo para o filho, né? Às vezes você não quer dar porque, poxa, ele não gosta, né? Ele fica tão chateado com aquilo, mas ele tem que tomar. Então é mais ou menos isso que o mercado está esperando. No dia de hoje, Wilson, o juro subiu ontem, juro futuro, sempre, gente, que eu estou falando, e sobe hoje também. Muito mais, aí, repercutindo ainda o Galípolo, mas muito mais ligado ao exterior. Está subindo até 20 pontos aqui. O mercado que já vinha precificando uma alta de 0,25 desde sempre, desde aquela última decisão do Copom, das primeiras falas aí do Galípolo e do Roberto Campos Neto, agora está se aproximando de uma precificação aí de 0,5 ponto percentual na Selic, que levaria a Selic automaticamente em setembro para 11%. Eu queria deixar muito claro isso, porque às vezes a gente acha que as coisas não têm conexão. Tem. Esse falatório de Lula, Gleisi Hoffmann, o Lindinho lá, que eu esqueci o nome, Lindbergh Faria, e outros dessa ala mais efusiva do PT, têm culpa. Eles encarecem o juro brasileiro. Eles fazem o juro brasileiro subir. E não é à toa. O Financial Times de ontem, logo após a indicação do Galípolo, falava isso. O mercado agora quer saber se esse aliado político do Lula, Gabriel Galípolo, vai ser um cara mais leniente com a inflação ou vai manter a política que o Banco Central ficou famoso no mundo, eleito aí 2 ou 3 vezes o melhor Banco Central do mundo, ficou famoso de tomar as decisões com coragem, como foi no início da pandemia, de baixar muito os juros, e aí algumas pessoas acham que foi em excesso, inclusive, para levar os juros até 2, e depois da pandemia de subir os juros, inclusive durante as eleições, para 13,5%. Então,
é isso. Não é só aqui, isso repercute no investidor estrangeiro.